irmão pode proferir. Boa tarde, meus irmãos. Está dando para ouvir direitinho? Tá bom. Então, o tema de hoje, a nossa irmã já falou, há muitas moradas na casa do meu pai. Agora, antes disso, a gente queria esclarecer algo que sempre causa dúvida nas pessoas que vêm até aqui. Principalmente quem está fazendo consulta pela primeira vez, quem está chegando perto do Espiritismo também agora há pouco, e a gente vai tirar a dúvida principal que sempre estão nos procurando saber o que é que acontece. Em primeiro lugar é o seguinte: nós somos espíritos. Muitas pessoas dizem, quando a gente fala em reencarnação, como é que a pessoa morre, como é que vai voltar? Mas a gente precisa ver que quem morre ou desencarna é o corpo físico. O principal nosso é o espírito. Alguns chamam de espírito, outros chamam de alma, que é a mesma coisa. Entenderam como é? Então, a missão nossa que o corpo tem é que, através de tudo que a gente faz, a gente vai beneficiar, vai ajudar o espírito a ir desenvolvendo, ou então vai fazer com que ele fique na mesma situação aonde se encontra. Então, o cuidado, e a gente vai ver no final, que a gente deve ter é isso. Nossa missão aqui na Terra é muito grande. E a gente só paga pelos erros que comete. E a gente vai dizer no final aqui. Então, Jesus disse certa vez, em uma mensagem, disse o seguinte: o coração de vocês não deve se perturbar. Jesus já sabia disso. Há muitas moradas na casa do meu pai. E quando Jesus fala em muitas moradas, é para que a gente não continue pensando que o mundo é só a terra. As moradas de Jesus estão em todo o universo. Uma infinidade de mundos que o homem, por mais que seja sábio, por mais que seja formado, ele não vai ter condições de conhecer todos esses mundos. E vejam bem, pesquisadores estão chegando em outros planetas, tentando saber se há vida humana ou não naqueles planetas. A maioria deles, até agora, diz que só existe vida na Terra. E a gente se pergunta, mas por que Deus criou infinidade de mundos e só deixar a vida aqui na Terra? Não pode. O que acontece é o seguinte: a vida material, essa nossa, existe aqui na Terra, mas nos outros mundos a vida é espiritual. Então, se um cientista vai pesquisar se tem vida naquele planeta ou não tem, se ele não conhece nada acerca dos espíritos, ele vai dizer que naquele mundo não tem vida, como a gente vê sempre essas notícias em revistas e jornais. Certo? Agora, a condição melhor ou pior de um mundo vai depender das criaturas que moram naquele mundo, mesmo que sejam, como a gente falou, espíritos.
Porque aqui na terra, o que Deus nos presenteou, com esse corpo que nos deu, com a noção também, o ensinamento que Ele vem nos dando em todas as religiões, é que a missão principal nossa é melhorar moralmente. E por que Ele exige tanto isso da gente? Porque Ele sabe que tudo que a gente faz, tudo que a gente comete aqui na terra, vai chamar para perto de nós espíritos que, quando viviam aqui no corpo de carne, eles gostavam de fazer o que a gente está fazendo agora. Então vamos supor o seguinte: não vamos condenar a ação dessas pessoas, mas a pessoa que é viciada, por exemplo, em bebida alcoólica, só em ele pensar e dizer, por exemplo, em casa: ô fulana, com a esposa, não coloque agora o almoço não, que eu vou ali no barzinho de fulano, eu tomo umas dosezinhas e venho rápido para almoçar. Só essa ação dessa criatura vai chamar para perto dele os espíritos que, quando viviam aqui na terra, gostavam também de beber. E isso é em toda a ação que a gente faz na nossa vida. Quando nós temos ações boas, nós atraímos bons espíritos. Quando nós erramos, vamos chamar também para perto da gente os maus espíritos. E eles não vão querer de maneira nenhuma, esses maus espíritos, que a gente siga o caminho do bem. Daí a força de vontade que a gente deve ter para vencer esses erros que, na maioria das vezes, nós somos incentivados por eles mesmos para cometer. É um cuidado, a responsabilidade toda é nossa. Porque muitas vezes a gente, até numa oração, muitas vezes as pessoas, até numa oração, perguntam: oh meu Deus, por que é que eu sofro tanto? Se parar um pouco para pensar, vai descobrir o que é que está acontecendo. Mas vamos continuar, vamos ver aqui. Jesus disse, como eu disse a vocês, o coração de vocês não se deve perturbar. No mundo, aí primeiro ele diz: creiam em Deus, mas creiam também em mim. No mundo há muitas moradas. O que é que ele quer dizer isso? Que Deus está recomendando a gente, está abrindo os olhos da gente e a nossa consciência, para que a gente veja que o mundo de Deus não é só a Terra, são outros planetas, melhores ou piores moralmente do que a Terra. E que cabe a cada um de nós seguir os ensinamentos de Jesus e de Deus, para que, quando a gente partir daqui, depois da morte, a gente não vá para um lugar pior do que aquele que a gente morava. E creiam, como a gente disse antes, a vida principal é a do Espírito. Quando nós morremos, ou como nós dizemos aqui, desencarnamos, o corpo se perde, mas o espírito ou a alma não morre. Daí a causa dos sofrimentos da maioria das pessoas. Passaram vidas passadas cometendo tudo que era de errado, tudo que estava fora das recomendações de Jesus e de Deus, e voltam agora num sofrimento maior para consertar e pagar os erros que cometeram em vidas passadas. Muitas pessoas pensam que a vida é só uma
Mas se fosse assim, Deus não seria justo. Como é que Ele manda uma criatura para nascer, vamos dizer, aqui na terra, e ir justamente para uma casa onde nem o pai daquela criatura pequena, nem a mãe tem um emprego? Vivem doentes e passando necessidades. Por que é que aquela criatura nasceu naquele lar? Ao passo que outras já nascem no lar onde pai e mãe são financeiramente ricos. Isso, queira ou não, já é uma prova de que o mundo, de que a Terra não pode ser o único planeta do universo. Então vejam bem, porque ele diz, inclusive, depois dessa citação, porque se não fosse dessa maneira, Jesus dizendo, eu já teria dito a vocês. Olha, a gente vê muitas criaturas, graças a Deus, já vindo aqui para as consultas, porque já estão com a ideia correta de que nós precisamos constantemente afastar de nós esses maus espíritos que só nos aconselham para fazer o que é mal. E através destas consultas, eles vão ficando esclarecidos. Porque vocês viram, quando chegaram na mesa para a consulta, haviam duas criaturas, todos dois médiuns. Um que recebe a entidade e o outro que conversa com aquele espírito para aconselhar. Então, eles, na maioria das vezes, vão entender os conselhos que foram dados, os espíritos. Mas, na maioria das vezes, também, eles vão continuar perto da criatura, esperando para ver como ela se comporta. Porque os conselhos que eles dão são constantes para que a gente se desvie do caminho reto e do caminho que foi recomendado por Jesus. E muitas vezes, por descuido, a gente faz isso. Faz e o sofrimento começa a vir numa quantidade cada vez maior. Licença. Nós falamos antes que quando Jesus disse que há muitos mundos na casa do Pai, nós já dissemos que a casa do Pai é o universo, é o mundo todo, que está cheio de outros mundos. Mundos que estão na categoria da Terra, que são parecidos com a Terra, mundos inferiores, onde o sofrimento é maior do que aqui na Terra, e mundos superiores que vão nos levando a nos aproximarmos de Jesus e de Deus. O tempo que se leva para chegar no mundo desse não é muito curto, mas se a gente vai se melhorando, desde já a gente vai conseguir a ajuda dos bons espíritos. A gente já disse antes que essas moradas que os espíritos estavam se referindo são os diversos mundos, e eles nos chamam a atenção para uma coisa muito interessante. Quando a gente morre ou desencarna, o corpo vai desaparecer, mas o espírito está livre. Se ele é um espírito sofredor, ele vai continuar com aquele sofrimento, até conseguir outro corpo para reencarnar, talvez até aqui na Terra mesmo. Mas, na maioria das vezes, esses espíritos, quando chegaram no mundo espiritual, viram a quantidade enorme de espíritos sofredores.
espíritos sem nenhuma criatura conhecida para os ajudar. Porque eles estão naquele momento resgatando ou pagando os erros que cometeram quando estavam vivos aqui na Terra. Então eles começam a ver aquele sofrimento, começam a ver também a alegria e a vida tranquila dos espíritos que vêm fazer palestra a eles para os aconselhar. E então eles vão perguntar: o que é que a gente faz para chegar a essa condição desses espíritos que são tão felizes? E os orientadores lá no mundo espiritual vão dizer: é só você não fazer o que fez quando estava na Terra. É preciso se corrigir. Senão esse sofrimento vai dar a ideia de que ele nunca se acaba, que é eterno. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Então o que é que ele faz? E como é que eu vou fazer? O benfeitor espiritual diz: você vai voltar, é uma nova encarnação, você vai voltar. Lembre-se que já tem conhecimento por que você sofre, e cabe a você melhorar ou não através das atitudes que você vai praticar na Terra. E sempre é assim. Todos nós, graças a Deus, sabemos o que é certo e o que é errado, independente do estudo que a gente tem. Mesmo que a gente seja um doutor ou uma criatura bem humilde que não pôde nem estudar, todos nós sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. E é preciso que nós tenhamos essa consciência. E a gente quer alertar quem está fazendo a consulta para isso. Os espíritos muitas vezes nos dizem que num portão do prédio onde vai haver as consultas, a maioria dos espíritos que está junto daquelas criaturas não quer entrar na casa, porque eles sabem que iriam receber aqui ensinamentos. Então eles esperam a criatura sair para novamente se juntar com ela e ir para a casa daquela criatura. E a gente pode até se perguntar: e como é que a gente se livra desses espíritos? Você pode fazer prece por eles, pedindo que eles mudem o pensamento, mudem de atitude para se melhorarem, e você mesmo mudar o seu comportamento. Pense no que estava fazendo de certo ou de errado. Que eu já vi, inclusive vocês me desculpem falar isso, mas eu vou dar esse exemplo. Uma vez eu estava conversando com um amigo, no intervalo da palestra para essa reunião, lá embaixo. Então, eu perguntei: como é? Vai assistir a palestra? Eu vou. Agora, eu estou meio impaciente, rapaz. Eu disse: foi que houve? Esse menino hoje é sexta, e estava fazendo o tratamento, já tinha saído da consulta. Ele: hoje é sexta-feira, mas eu não vejo a hora que dê 9 da noite para a gente se reunir com a minha turma e ir para o barzinho de fulano de tal e começar a tomar umas. Já eliminou totalmente o que estava fazendo. Porque não é essa vinda nossa à casa espírita que vai fazer com que a gente se reforme, não. Vai depender do que a gente vai fazer depois dos conselhos que recebeu. Se continuar cometendo os mesmos erros, fazendo o que Jesus não recomendou, vai continuar no sofrimento e nada vai dar certo, porque nós somos o que pensamos.
Se a gente só tem pensamento negativo, pensamento maldoso, nós vamos, através desse pensamento, chamar para perto de nós espíritos que, quando viviam aqui na Terra, gostavam de fazer o que a gente ou está pensando em fazer ou o que está fazendo. É o cuidado, é o segredo é esse. Não é a consulta que cura, a consulta esclarece, tanto ao espírito que está presente daquela pessoa, quanto a quem está se consultando. Mas o fundamental, o mais importante é mudar o comportamento. Senão a consulta não vai ter resultado. Nós sabemos. Muitas vezes você pode dizer, eu também, graças a Deus, parei de beber e tal. Mas ao mesmo tempo, quando está à noite, perto dos vizinhos, gosta de se reunir com eles para falar da vida alheia. Outro defeito. Vai chamar para perto de vocês espíritos que gostavam e continuam gostando de fazer a mesma coisa. E esses defeitos, a gente sabe, não é? Quem não sabe que falar da vida alheia não é bom? Todo mundo sabe. Tudo que é errado a gente sabe. E muitas vezes a gente faz por teimosia. Não, mas Deus é tão bom que Ele perdoa. Que nada, meu Deus. Minha Nossa Senhora. É o sofrimento é esse. Veio para a consulta, deu um grande passo. Agora, façam o possível, mesmo que não seja possível, de uma vez só, eliminar da sua vida todos os vícios, pelo menos aos poucos, vá devagarzinho, de cada um, que isso já vai fazer com que os bons espíritos se aproximem de nós e comecem a nos aconselhar. E quando os maus espíritos veem que a gente está se reformando, mudando moralmente, eles vão embora, procurar outro que gostam de fazer o que eles estão mandando. Mas vamos continuar aqui. A gente falou há pouco que o lugar para onde o espírito vai depende do adiantamento moral ou não dele, não é? Se ele é uma criatura que, mesmo que não seja completamente bom, que a gente sabe que é difícil nesse planeta, mas que seja uma criatura que já está se esforçando para seguir os ensinamentos de Jesus, quando ele morreu, desencarnar aqui, ele vai voltar para um mundo um pouco melhor. Quando chegar a hora dele voltar aqui para a Terra, vai receber a assistência, a ajuda de espíritos melhores, porque o espírito evoluído, o espírito que já vem há muito tempo seguindo as recomendações de Jesus, esse só pratica o bem. E eles têm uma grande virtude. Só em olhar para aquela criatura, eles já sabem do que se trata aquele indivíduo. Não precisam conversar. Onde é que você morava? O que é que você fazia? Nada. Só em ver aquela criatura, esses espíritos evoluídos, eles ficam conhecendo as pessoas. Agora vamos ver aqui, nós dissemos antes que há muitos mundos, e tem que ser assim, não é? Senão Deus não seria justo criar um mundo só, e mundo também de diferentes categorias ou qualidades. E quando a gente vai se reformando, a gente vai sair da Terra e vai para um mundo melhor. E assim a gente vai. Pode demorar um pouco? Pode. Mas se a gente já está melhorando moralmente, a nossa alegria, a nossa felicidade vai ser maior.
Porque, por exemplo, quando a gente vive cometendo erros, fazendo só o que Jesus não gostaria que a gente fizesse, os espíritos inferiores, vamos supor o seguinte, que aquela criatura que vem fazendo isso de errado, vá fazer um concurso, por exemplo. Está precisando de emprego, vai fazer um concurso. Vai ser muito difícil, devido ao seu comportamento, ele receber naquele momento a assistência dos bons espíritos. Porque são muitos os espíritos inferiores que ainda estão trazendo alguma influência para aquela criatura naquela vida. E a gente só vai conseguir o que está desejando a partir do momento em que nós vamos nos reformando moralmente. É difícil? Não. Paga alguma coisa? Não. E depende de quê? Só da nossa boa vontade. Todos sabem o que devem fazer e o que não devem. Agora é preciso, meus irmãos, cuidar na vida o mais rápido possível. Porque nós somos influenciados pelos nossos pensamentos. E eles, espíritos, infelizmente, tanto os bons como os maus, têm condições de saber o que nós estamos pensando. Daí o sofrimento que vem. Mas aqui eles estão falando quais são os mundos habitados. Não estamos falando da Terra, todos os mundos. Quais são eles? Nós temos, em primeiro lugar, os mundos primitivos. Esse é o seguinte: quem é que mora nesses mundos? Então vamos supor, o espírito que vai iniciar sua vida nesse universo, ele é criado por Deus, mas vem totalmente inocente quanto ao que deve e ao que não deve fazer nesse mundo primitivo. Então ele vai iniciar, vai receber ensinamentos? Vai ser difícil também para os espíritos que vão ensinar. Vão precisar de muita paciência, porque aquela criatura está vindo ao mundo pela primeira vez. E aí vão se orientando, ele vai crescendo, vai vendo, com muita dúvida ainda, mas nem por isso vai deixar de receber ensinamento. Se essa criatura, se esse espírito que está no mundo primitivo, um mundo ainda muito atrasado, já sentiu que existem outros mundos que são mais felizes do que o dele, ele pode perguntar a outro espírito mais evoluído como é que faz para chegar naquele outro mundo. E ele vai dizer: reforma, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, para ele se melhorar. Então, esse primeiro mundo é o mundo primitivo. E por incrível que pareça, o segundo mundo é o mundo onde nós estamos. Você veja, viu? Em todo o universo. A segunda qualidade de mundo onde nós estamos é aqui, a nossa Terra. Por isso é considerado um mundo de provas e expiações. Mas vamos tirar logo essa dúvida: o que é prova, o que é expiação? A prova, para um estudante, a gente sabe, não é? Ele tem que estudar muito, para poder conseguir numa prova tirar boas notas. Mas esse mundo de provas e expiações, provas são as dificuldades, são os sofrimentos que ali o espírito pode passar. Daí esse mundo, o nosso, ser considerado um mundo também de provas e expiações.
E o que é a expiação? A expiação é quando você volta para aqui para consertar os erros que você cometeu no passado. Então você veja que por essas duas definições, a gente está vendo que a Terra tem muito mais espíritos atrasados do que bons espíritos. Porque é um dos principais mundos de correção para os espíritos. Daí o sofrimento, a miséria, o desentendimento, a fome, tudo isso que a gente vê nesses mundos de provas e expiações. E não é só a Terra, não, são muitos. São muitos. E a gente, para se livrar disso, é como a gente falou, vai depender só da nossa reforma moral. De fazer por todos os meios. Você tem o seu emprego? Tem, pronto, tranquilo. Tem sua família? Tem. Mas vamos fazer o possível para não fugir do que Jesus recomendou. A gente não sabe tudo o que é certo e o que é errado. Para que a gente cometer erro só para atrair os espíritos que gostavam de fazer o que a gente está fazendo agora? Não é isso? O esposo, agredindo a esposa, está chamando para perto dele espíritos que adoravam fazer isso quando viviam aqui na Terra. A criatura cuja alegria é só estar comentando a vida dos outros, está chamando para perto de si espíritos que também gostavam de fazer isso quando viviam aqui na Terra. Então, quando a gente está envolvido por esses espíritos, praticamente a gente não vai fazer outra coisa, porque os conselhos deles são muito fortes. É preciso que a gente tenha muito boa vontade, muita fé em Deus, para mudar o nosso comportamento. A gente sabe de tudo. Infelizmente, a gente se descuida. E ainda tem os que dizem, eu fiz, mas fiz sem saber. Mentira. Fez sabendo. Quando a gente fala de outra pessoa, vocês já ouviram alguém dizer, eu disse aquilo com fulano sem querer? Conversa. Tudo que a gente faz ou pensa nesta vida, nós pensamos antes, através da nossa consciência. Eu não posso chamar um nome com esse meu amigo aqui e depois pedir desculpa a ele, dizendo, eu chamei aquele nome sem saber. Mentira. Conscientemente, eu já sabia do que ia fazer. É mais um motivo para a gente não cometer erros. Não é preciso ser santo desde agora, não. É só indo devagarzinho, seguindo esse bom caminho, que as coisas vão melhorar. Pensamentos bons, não é? Fé em Deus, porque a gente pode ser vítima desses maus pensamentos. Então nós falamos desse mundo de provas e expiações. A seguir vem os mundos de regeneração, que são justamente os mundos aonde a gente vai depois da morte e na próxima reencarnação, se a gente melhorou aqui na Terra, se o nosso comportamento é melhor, foi melhor. Então nós vamos deixar a Terra e vamos para esse mundo de regeneração. Há defeitos lá ainda? Claro que há, mas muito menos do que aqui na Terra. As criaturas já se entendem, já compreendem o que é fazer o bem e o que é fazer o mal. Já entendem que praticar o mal só lhe traz prejuízo. E isso é uma maneira que eles estão encontrando de ir se reformando moralmente
para que encontre a tranquilidade e a paz, que é o que a gente mais precisa nesta vida. Depois desse mundo de regeneração, vem os mundos felizes, onde aí a situação já é muito diferente, porque nesses mundos felizes o bem supera, ou seja, é maior do que o mal. Então é claro que ali estão espíritos numa condição já bastante elevada. Conseguiram isso como? Foi com um empurrãozinho, com a ajuda dos bons espíritos? Não, eles aconselham. Deus e Jesus aconselham. Mas o comportamento, as atitudes dependem da gente. Não é porque você está falando com um bom espírito que você vai prometer que vai fazer o que ele está dizendo. Porque se seu comportamento não é para isso, você não vai atender aquele conselho. Mas quando você realmente pratica o que Jesus recomendou, você tem condições de, ao morrer, desencarnar, sair, partir já direto para esses mundos felizes. E por último, aí vem os mundos celestes, que aí a gente já estará muito perto mesmo de Jesus. Esse mundo celeste é o principal na escala espírita e no que foi dito e contado por Jesus. A gente viu antes como a Terra está atrasada, né? A segunda categoria de mundo, no mundo de provas e expiações. E é por isso que aqui ainda existe, infelizmente, muitas misérias. É por isso. E a reforma só vem quando nós também mudarmos o nosso comportamento. Nesse mundo de provas e expiações, como é o nosso, a gente tem, muitas queixas, muito desespero, muitos pedidos de ajuda a Jesus e a Deus. É bom pedir, não tem problema, mas em primeiro lugar, o principal é mudar o nosso comportamento. Porque a gente pensou, o Espírito já vem. Porque quando estava aqui na Terra, gostava de fazer o que a gente está pensando. Se aproximam, aconselham. E isso porque ele se diverte com os sofrimentos dos outros. Ah, esse aí eu consegui, está igualzinho a mim quando eu estava na Terra. Ele se diverte. E a gente vai abrindo a consciência, a gente vai dando atenção a esses espíritos maldosos e vai constantemente sofrendo, sem atender às nossas necessidades, sejam elas de saúde, de trabalho, de emprego, tudo vai se tornando difícil. Porque a gente fica até sem moral de fazer um pedido a Jesus. Quando a criatura erra demais, comete muitos erros, ele vai sentir uma dificuldade muito grande de fazer um pedido a Jesus. É capaz dele dizer, eu estou pedindo, mas eu tenho certeza que ele não vai me ajudar pelos erros que eu faço. E é isso mesmo. Tudo depende da gente. Independente da religião. Jesus não recomendou, nem falou que essa religião é melhor do que essa é melhor do que aquela, porque tudo vai depender da gente. A criatura pode dar conselhos e ensinar, mas se eu não quiser fazer, não fui atendido em nada. Então nós vamos ver, pelo que a gente está falando, vocês ficaram cientes de tudo, que tudo depende da gente. Esta consulta, se alguém fez algum pedido na hora,
a possibilidade de ser presenteado com esse pedido que fez é através da reforma moral, para não dar nenhuma chance para que os maus espíritos continuem colocando no nosso juízo os conselhos que eles querem que através deles a gente pratique. É isso que a gente tem que fazer para conseguir a paz e a felicidade que a gente está precisando. É o principal que Jesus recomenda, é o principal que a doutrina espírita recomenda. Ora, você sabe o que é certo e errado, para que continuar fazendo o que é errado? São coisas muitas vezes simples, uma mentirazinha que prejudica a vida do vizinho, porque aquela criatura que o viu já vai ter uma ideia diferente daquele que mora junto àquele que falou. Essas pequenas coisinhas que atraem os espíritos. Vocês viram quando fizeram a consulta que tinham 2 médios, né? Eu ia dizendo, eu esqueci. Tinha 2 criaturas na mesa. Um é o médio, que ele é chamado de doutrinador. Aquele médio é que vai conversar com o espírito para aconselhar. E tem outro que é o que recebe o espírito. O espírito, quando se aproxima daquele médio, ele não fala o português ou outra língua, não. A linguagem do espírito é o pensamento. É por isso que nem toda criatura tem condições de entrar em contato com o espírito. Aquele médio da mesa, o que ele está dizendo, na maioria das vezes o sofrimento que está passando aquele espírito é o recado que ele recebeu daquela criatura que vive no mundo espiritual, mas que naquele momento está perto dele. E a linguagem do espírito é essa. É por isso que tudo o que a gente pensa, a maioria deles está sabendo. Só que nos pensamentos maldosos, ruins, o espírito evoluído não vai querer ouvir aquilo, não tem necessidade. Mas, em contrapartida, aqueles que são atrasados e que gostam de fazer o mal, estes ouvem e vão procurar cada vez mais incentivar a criatura para que ela não deixe de praticar o mal. E esse sofrimento vai melhorando, até nós chegarmos do outro lado desta vida. Tá bom? Agora, o primeiro passo correto que vocês deram foi fazer a consulta. É muito bom. É muito bom. É tão bom que os espíritos maldosos não gostam que se venha aqui. Porque eles sabem que através do ensinamento vocês têm a chance de melhorar de vida e tirar eles do caminho que aqueles espíritos maus estão tentando seguir. Façam o bem devagar, não tem problema. Vão se livrando do mal. Procurem sempre saber o que é ruim para a nossa companheira, o que é bom para o nosso vizinho, e vamos procurar fazer isso. Porque a vida vai melhorar e nós vamos, desde já, alcançar aquilo que a gente deseja, através da nossa oração. Ah, mas eu não sei ler, eu não sei pegar um livro para fazer uma oração. Não tem problema, conversa. Converse só na oração. Meu anjo de guarda, você está vendo que eu estou precisando. Me ajude, me mostre um meio de chegar lá. Pronto, isso é uma prece também. Se a criatura não estudou, não é preciso botar o livro da mão, você não sabe ler. Pedir o que tem necessidade. Pedir para dar forças para que o seu comportamento vá mudando desde já. Para que nós encontremos a paz, a tranquilidade. E outra coisa fundamental, nós somos espíritos diferentes.
Nenhum de nós, no seu lar, pode exigir do companheiro ou da companheira que eles têm que fazer o que eu quero. Não. Nós somos espíritos diferentes. A gente pode aconselhar, mas brigar por causa de um comportamento, não. Muitas vezes ali, infelizmente, ainda se trata de falta de conhecimento. O que nós podemos fazer é dar o bom exemplo e dizer, olha, eu já li sobre isso, que isso prejudica. A vida pode piorar quando a gente faz isso. E vai dando conselhos até chegar numa situação melhor. Só existe briga de casal porque os dois combinaram. Não tem desculpa. Eu briguei com minha namorada, eu briguei com a minha noiva. Demorou muito. E lá em casa é que demorou muito, eu e a mulher. Por quê? Porque os dois queriam brigar. Se você tem conhecimento disso, e ele vier com autoridade gritando, você se cala e sai dali. Deixa ele falando só. Primeira vez vai achar ruim, a segunda vai se aquietando, e na terceira ele vai dizer, homem, eu vou parar de brigar, que não adianta, essa mulher não diz nada. É isso que a gente precisa fazer. Porque mesmo sem querer, a gente não está se humilhando. É uma maneira de ensinar o que Jesus nos pediu para fazer. Se eu não brigo com aquela criatura que quer brigar comigo, aos olhos de Jesus eu estou melhorando. Por quê? Primeiro, eu estou me reformando moralmente. E segundo, porque mesmo sem dizer nada, eu estou ensinando àquela criatura o que Jesus recomendou. E a criatura, por mais perversa e por mais má que seja, vai chegar a um ponto de dizer que é melhor desistir do que vinha fazendo com o companheiro. Eu estou falando não só na mulher, o homem principalmente. Tá bom, mesmo? Está na hora? Então nós vamos fazer aqui, tem uma mensagem que diz aqui, que eu peguei agora ali embaixo. Diz o seguinte: a dor no espírito, vejam bem, a dor no espírito é maior que a dor no corpo. E na maioria das vezes, a dor vem do espírito. Está vendo como é importante? Então o que é que a gente faz? Ah, mas isso é muito difícil? Não. Essa reforma aí pode começar daqui a pouco. Desde a hora que sai daqui. Atendeu o telefone, eita, agora, desculpe, se cala, desliga, pronto. Já começou a aprender. Se vai responder também, e daí? Aí já começou a entrar no mesmo clima. Entenderam como é? Não é difícil. Porque tem espíritos que vivem nos convidando para fazer o que eles gostavam de fazer quando viviam aqui na Terra. Portanto, meus amigos, continuem nesse tratamento, façam o que foi recomendado. Se possível, e eu acho que sempre é possível, assistir reunião, principalmente os passos depois, que é que vão tirar da gente essas energias negativas que estão nos envolvendo. E pronto, 1 hora, 2 que se passa aqui, você tem o resto da semana para ficar em casa. Se tem dificuldade de transporte para vir aqui, quase todo centro espírita tem reunião, é só procurar saber o dia, de maneira que não há desculpa para dizer que não foi à casa porque não pôde ou porque era longe. Não, quase todo bairro tem uma casa espírita. Façam isso, entendam as pessoas que convivem com cada um de vocês. Se elas gostam, são criaturas boas, mas em certas coisinhas são violentas, vão entendendo que ali é um espírito com defeitozinho. Vamos nos acalmando e procurando também não fazer o que o outro está fazendo. Entendeu?
que só assim a gente vai receber desde já de Jesus a paz, a alegria de viver e colocando na nossa consciência: obrigado, Jesus, obrigado, meu anjo de guarda. Eu prometo a vocês que vou seguir os seus conselhos. E vejam bem, Deus nos deu um anjo de guarda, que é um espírito superior, para nos ajudar em toda a nossa vida. E às vezes a gente não diz, nem na hora de dormir, muito obrigado, meu anjo de guarda. Nem isso a gente diz. Que o espírito protetor nosso, durante toda a nossa vida, é o anjo de guarda. Então, meus irmãos, fiquem com eles, sejam felizes, muita fé em Deus e pensamentos positivos. Jamais pensar no que vai ser ruim, só vai acontecer ruim, nada vai dar certo, nada disso. Quem tem fé em Deus consegue o que está precisando, se isso estiver dentro do que Jesus recomendou. Muita paz para nós todos.